Palestrante agora da manhã, o Antônio Ribeiro, nosso querido amigo. Eu vou chamar uma senhora que a gente quase não conhece, nunca veio no Maranhão, a gente não sabe nem de onde ela é mesmo, assim, não sei se ela é baiana, se é carioca, sei lá. A Anete Guimarães. Por favor, Anete. Bom, gente, esses três companheiros vão estar conosco no Foresma, o Sete Foresma, e o Leonardo. O Léo, ele é psiquiatra e ele tinha consulta até às 9 horas ontem da noite, então o voo dele ficou para hoje às 12h45 e eu apanho ele no aeroporto às 14h30 por aí, tá bom? Então o Léo, à tarde, estará aqui com a gente. Quero desejar para todos vocês um feliz evento, que nós possamos sair daqui melhor do que entramos, tanto espiritualmente como intelectualmente, não é isso, meu querido? Então, vamos lá. Obrigado para vocês. Obrigado, Anete. Bom, agora é com você, né, compadre, que eu já falei muito. Se vire, boa palestra para você. E é só a luz. Tome. Esse não é o seu, não. Acho que o seu está aqui no meu bolso. Aí, viu? Ah, o seu é cheio de coisa. Não, esse aqui é do palestrante, que o palestrante é mais bonito e tal, não sei o que, essas coisas. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar aqui para ti, Antônio. Alô, alô. Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Ribeiro Júnior. É um prazer enorme estar com vocês aqui na 7ª Foresma e uma oportunidade de Deus. Nosso tema de hoje, processo evolutivo, é um tema bem amplo. Eu vou ter que correr um pouco para nós concluirmos no tempo previsto. Vejamos agora duas perguntas inicialmente que são importantes. O acaso existe? Nós poderíamos dividir as pessoas em dois grupos. Um grupo de pessoas que acreditam que o universo exista por acaso, que nosso planeta Terra exista por acaso, que o homem apareceu na Terra por acaso. E existe um segundo grupo que acredita que existe um motivo para a existência do nosso planeta Terra, que existe um motivo para a existência do homem e que existe um motivo para a existência do nosso sofrimento. Este grupo acredita em Deus, ou seja, uma energia infinita que tudo criou, coordena e mantém. Quando a gente passar uma grande dificuldade na vida, nós devemos nos lembrar dessa frase: nada acontece por acaso. Deus está no comando. Mesmo que seja causado por um filho da gente, um parente mais próximo, nós devemos lembrar que este não está, por acaso, no seio da nossa família. Vejamos outra pergunta. Onde está a evolução? Muitas pessoas acreditam que o processo evolutivo esteja só nos seres vivos, principalmente no homem. Mas o processo evolutivo se encontra desde a pequena órbita de um elétron até o movimento das estrelas e das galáxias. Ou seja, ali está acontecendo um ciclo evolutivo. Se nós observarmos até numa pedra que aparentemente parece inerte, ali existirão elétrons em movimentos, ou seja, ali existe um processo evolutivo em andamento. Aqui nós vamos mostrar o nosso sistema solar, a nossa galáxia, vendo que nosso universo deve ser visto como um só corpo, cuja alma é Deus. Então, o que nossos olhos veem é isto aqui, é o corpo de Deus. Então, vamos conhecer o corpo de Deus para entender a sua magnitude e a nossa insignificância. Isso é muito interessante. Então, veja o seguinte: o nosso sistema solar, aqui à esquerda, com o nosso Sol e os planetas, como as distâncias são muito grandes, nós utilizamos a velocidade da luz no vácuo para utilizarmos como medida. Então, a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo no vácuo é a medida que se utiliza. Para termos uma ideia, um objeto localizado a 4 segundos-luz da Terra, ele estaria a 1.200.000 quilômetros da Terra. Para se ir de um lado ao outro do nosso sistema solar, nós levaríamos 5 horas e meia luz. Isto equivale a dizer que é uma distância muito grande
que nós vimos o que representaria 4 segundos. A nossa galáxia, a Via Láctea, onde nós estamos situados, mais ou menos aqui, não dá para ver, ela levaria em torno de 100 mil anos-luz para ir de um lado ao outro. A nossa Via Láctea tem muitas estrelas. Para você ter ideia, o número de 100 bilhões de estrelas já foi aumentado em muitas vezes. E os cientistas consideram o seguinte, que para cada estrela nós temos, em média, por baixo, 1,6 planetas. Isso nos daria um número de 160 bilhões de planetas. E nesses planetas, muitos consideram que existiria milhares e até milhões de planetas com condições de vida semelhante à Terra. Nós vemos aqui que os cientistas lançaram ao espaço o telescópio Hubble. E as últimas fotos tiradas têm uma conferência de mais de 200 bilhões de galáxias. Isto é muito grande, esse universo já seria suficiente para ser a nossa galáxia, o universo. Mas nós vamos fazer uma comparação para vocês entenderem melhor. Se o nosso sistema solar fosse do tamanho de um limão, um pequeno limão, a nossa Via Láctea seria do tamanho correspondente ao globo terrestre. Ou seja, vocês poderiam colocar esse pequeno limão na América do Norte, na América do Sul, nas profundezas do oceano ou até no núcleo da Terra, ou seja, a esfera da Terra. Agora nós estamos vendo aqui, nesse slide, a teoria mais provável do início do universo, mais aceita, o Big Bang. Ou seja, de uma explosão, o universo se encontrava altamente concentrado, começa a se expandir. Nós estamos observando aqui essa luz, que os cientistas consideram que ela tenha 99% de luz e 1% de matéria. Ou seja, quanto mais luz, mais atividade. E quanto mais matéria, mais passividade. As galáxias estão se afastando, e nossos cientistas comprovam isso. Essa luz que tem matéria se originaria de uma luz mais pura, que nós denominamos e achamos ser Deus. Agora, esta luz que tem matéria foi comprovada no ano de 1919, quando, durante um eclipse solar, os cientistas observaram que a luz das estrelas sofria uma pequena curvatura ao passar perto do nosso Sol, ou seja, a luz tinha peso, tinha massa. Nós não podemos ir além do que existe anterior à criação do universo, porque essa luz pura, como no limiar como Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz o seguinte, que sabermos essa luz que agite da inteligência aos átomos seria saber o princípio do Espírito, a origem do Espírito e a origem de Deus. Isso seria uma soberba. Então, essa luz mais pura, nós não vamos tratar dela. Então, vamos para cá. Aqui é o universo, a formação, universo altamente concentrado, que os cientistas chamam de ovo cósmico. Aqui nós vemos a formação do universo. Então, no início, altamente concentrado, o ovo cósmico começa a ganhar matéria. Então, nós vemos o quê? A formação das partículas atômicas, elétrons, nêutrons, prótons, formam-se os átomos, e começam a se formar os corpos celestes. E aí formam-se as estrelas, as galáxias, o planeta, e, do outro lado, nós temos o homem ali representado pela escultura de Rodin, o pensador. O que significa isto ali? É porque o homem representa o ser mais adiantado do nosso planeta. Veremos o seguinte, o universo, ao surgir, a luz se condensar, e a matéria seria a luz coagulada, ela se densifica, então começa a formar matéria, acontece também a criação do fator tempo e espaço. O que é a criação do fator tempo e espaço? A matéria se deslocando no espaço cria a ideia de tempo. Então, vejamos o seguinte. O universo segue em perfeito equilíbrio. Forças centrípetas, centrífugas, e vai se desenvolvendo. Esta teoria que nós vimos do Big Bang. Mas existe outra teoria. Aqui o universo seria a projeção de um grande holograma. Como nós vemos aqui, que parece um foco de uma lanterna, seria a projeção de um grande holograma.
Em resumo, o holograma seria o laser projetado sobre um objeto e o reproduziria em escala tridimensional. Mas se nós tivéssemos um filme holográfico do tamanho de uma folha A4 e nós começássemos a rasgar essa folha e projetar a luz sobre partes menores, elas obteriam todo o holograma do jeito que ela era inicialmente. Ou seja, se nós conseguirmos rasgar essa folha ao menor pedaço de filme possível, a projetar a luz, nós obteríamos o holograma todo. Isto é importante porque mais à frente nós veremos aquela frase de Jesus: eu sou o Pai, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai assim como o Pai está em mim. E nós vamos tentar explicar a teoria do holograma também nessa situação. Aqui nós vemos do outro lado o homem. E nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: de onde surgiu o homem? Vocês diriam, da união dos gametas masculino e feminino, cada um representando meia célula, se uniram e formaram uma única célula, a célula ovo ou zigoto, que aqui eu coloquei ovo embrionário para dar ênfase. Então, esta célula se multiplica em 2, em 4, em 8, e chega a um ponto que nós temos formado o corpo humano. Mas o corpo humano, nós vemos tecidos altamente diferenciados. Nós vamos encontrar dentes, ossos, cabelos, músculos e tecido cerebral. Da mesma forma que o ovo cósmico desenvolve planetas, galáxias e também vida. Onde existir evolução, existirá vida. E onde existir vida, existirá evolução. Para nós termos uma ideia, Jesus diz o seguinte, falar do universo concentrado, no ovo cósmico. Um homem plantou uma das menores sementes, a semente de mostarda. Se transformou numa das maiores hortaliças. E ela se transformou numa árvore, e nos seus galhos vieram se aninhar as aves do céu. Ou seja, o ovo cósmico seria uma das menores sementes. E os planetas seriam esses galhos que viriam se aninhar as vidas. A vida humana também, os seres vivos. Nós vamos olhar agora uma terceira teoria, para nós mostrarmos a vocês o medo que se tem da morte. Nós tememos a morte e não sabemos se ela está no meio ou no começo de um ciclo evolutivo. Aqui é o seguinte, nós utilizamos um seguinte artifício. O universo cíclico seria o seguinte, o universo começa a se expandir, como nós vimos aqui, e até determinado ponto, o universo para de dissipar energia e para de crescer, começa a se resfriar. Quando se fala que o universo começa a resfriar, nós nos lembramos do seguinte, o corpo humano, quando a gente morre, que o perispírito e o espírito se afastam do corpo, começa a resfriar o corpo. Da mesma forma que a Terra passou por várias eras do gelo, ou seja, ciclos evolutivos também. Então, se nós pegássemos aquele corpo que vai para a sepultura, está se decompondo em átomos, para ser reaproveitado pela natureza, e nós pudéssemos comprimir, apertar um átomo daquele, simbolicamente, claro, e romper seu núcleo, ou seja, fazermos a fissão nuclear. O que nossos cientistas fizeram? Nós estaríamos revertendo aquele processo do início do universo em que a luz se condensa. Nós estaríamos descondensando a luz. Ou seja, eu citei isso aqui para mostrar a vocês que nós não podemos destruir algo criado por Deus. Ou seja, Deus não evolui, Deus é evolução. O grande cientista Antoine Lavoisier, ele criou um grande enunciado. Ele nos disse o seguinte, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, nós podemos transformar algo, mas não destruir algo que venha de Deus. Isso é um ponto importante que vocês têm que entender, que não é só o Espírito que é eterno. Tudo que provém de Deus não pode ser destruído, senão nós estaríamos diminuindo Deus. Isso não é possível. Agora veja esse universo cíclico, o que acontece com ele? O universo vai se expandindo, em determinado momento se dissipa a energia, ele começa a se resfriar e se retrair, e volta novamente ao ovo cósmico e tornaria a se expandir. Por quê?
A ideia é que a luz não se processa de forma direta, mas impulsos. E o universo seria resultado de um sopro divino, de um pulso de energia de Deus. Agora vejam o seguinte, que nós vamos usar o artifício aqui. Nós vamos comparar a nossa mente com o universo para nós entendermos onde está a morte. Então, nós vamos fazer o seguinte, uma criança, a mente está se expandindo ou retraindo? Está se expandindo. O adulto, a mente está se expandindo ou retraindo? A mente continua expandindo. No idoso, a mente continua se expandindo. Ele morre. A separação, aquela fase da passagem, fica torporoso, mas a mente sofre um upgrade, uma grande expansão, porque ele se liberta do corpo físico e o perispírito e o espírito se libertam, a mente ganha um alto poder. Então, aqueles que se fixam em bens materiais, que têm avareza, se fixam em vigiar seus tesouros, é como se a mente sofresse, aquele filme tivesse travado. Ficam séculos e se resolvem perseguir algum inimigo, ficam ligados a eles, se passam milhares de anos de encarnações, ele não se dá conta, porque a mente ganha grande força. Então, no mundo espiritual, a mente continua se expandindo. É como se saísse de uma sala de prova, você vai para o mundo espiritual e você vê o que você acertou, o que você errou, e você se prepara para uma nova encarnação. Você começa a se preparar para ter menos erros. E os técnicos espirituais começam a auxiliar os reencarnantes nessa fase. Mas o maior sofrimento, o momento de maior sofrimento, não é aquela morte que nós passamos no mundo terrestre. É essa despedida do mundo espiritual. São espíritos que convivem milhares de anos e não pela maquiagem de uma forma física ou de um bem material que possua. Não são pela consanguinidade. São espíritos afins, amizades milenares. E você se despede daqueles seres e começa a retração da mente, a fase de esquecimento. Ou seja, nós vamos nos esquecer para nascer de novo. Então, o ciclo evolutivo começa com a expansão da mente e termina na fase de retração que o espírito se preparou num processo reencarnatório. Nossa origem. Olhando aqui de cima, nosso planeta Água, nosso planeta Terra, parece um aquário. Muitos pensam que o espírito foi colocado exatamente naquele momento, e não do processo evolutivo. Deus é a causa primária de tudo e de todos, mas não é a causa imediata. Ou seja, Deus não entrega nada pronto. Nós vimos no ovo cósmico o desenvolvimento desde as partículas atômicas, e no ser humano, a célula-ovo se desenvolvendo desde o início. Um trabalho humano, montar um aquário, é você colocar a terra, depois a água, as plantas e os peixes. Como se aconteceu o desenvolvimento do nosso planeta Terra, que veio circulando e fixou sua órbita. Vejamos aqui. Esta é a capa do meu segundo livro, A Grande Semente 2. E nós vemos essa mão lançando energia sobre o planeta Terra. E a mesma escultura de Rodin ali, o Pensador. Os nossos cientistas, eles estudam o efeito. E eles não chegarão à conclusão, nem a evolução das espécies, e nem da origem do nosso universo, nem do planeta. Nós temos que estudar as causas. As causas estão no mundo energético, no mundo espiritual. Quando você olha uma árvore, existe uma cópia energética daquela árvore que dá forma àqueles átomos. Então, para nós entendermos a criação do universo, nós temos que partir para a análise do mundo energético. Isso foi citado no livro, os campos de energia, ou seja, os grandes campos de energia coletivos que deram origem aos corpos celestes. A Terra fixa aqui, começa a se perder temperatura, forma-se a crosta terrestre, a nossa atmosfera, os oceanos, em determinado momento, a sopa de aminoácidos começa a vida no planeta. Ou seja, os campos coletivos foram se subdividindo em outros campos coletivos, até chegar ao campo individualizado do homem dotado de inteligência. Ou seja, o homem tem um perispírito
que o princípio do perispírito estava lá no início do universo. O princípio da vida também estava lá no universo. E o ser humano, nós veremos que existem o quê? Perispíritos coletivos. O que eu coloquei no livro, um perispírito coletivo como exemplo? Os cardumes de sardinha, de peixes. Vocês observam que, quando um vira, todos viram. É aquele balé que aparece na televisão, nós vemos fantástico aquelas imagens. Ou seja, eles têm um só comando. Já numa ninhada de cães, o que nós vamos encontrar ali? Nós vamos encontrar um cão mais dócil, um cão mais agressivo. Ali já existe uma individualização do perispírito. Agora nós temos o dupletério. O que seria o dupletério? O dupletério é os átomos, ou qualquer agrupamento de átomos que nós observamos na natureza, eles têm um campo físico. Eles se juntam e formam um campo físico. Ou seja, onde surgiria o dupletério do homem? No útero. Quando o útero começa, o feto, a se desenvolver, ganhar massa atômica, o que acontece ali? Ali vai se formando o dupletério. A Terra tem um dupletério? Tem um dupletério. A Terra, todos os seres que habitam na crosta da Terra se somam para formar seu dupletério. É claro que o dupletério humano é altamente especializado, ou seja, o nosso campo de energia é o mais avançado, é o produto que atingiu o maior desenvolvimento, e o nosso dupletério é muito mais avançado do que o da Terra. Bem, o que eu tenho de dizer para vocês nesse momento aqui, que tudo que nós vimos de universo, de campos de energia, de tudo que nós vimos até agora, eu concordo com o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Ele nos diz o seguinte: nem que soubéssemos falar a língua dos anjos, fora da caridade, nada de valeria isso. Ou seja, nem que nós soubéssemos tudo sobre o universo, tudo sobre a criação, as leis, a formação do espírito, fora da caridade não valeria. Ou seja, Jesus pode ser considerado o maior de todos os cientistas, porque ele nos ensinou o amor. O amor é uma lei universal. Ou seja, a ciência daqui a 5, 10 anos vão descobrir outras coisas. Ou diferença das galáxias, outra utilidade dos buracos negros, enfim, nós vamos mudar a nossa parte aqui. Mas o Evangelho de Jesus nunca desatualiza, porque ele ensinou o amor. O amor é uma lei universal, nunca vai desatualizar. E o que Jesus dizia também? Ele comparava o reino dos céus com uma grande rede de pescar, que separava os peixes graúdos dos miúdos. Ou seja, graúdos em quê? Em tecnologia, em riqueza, inteligência, nada disso. Em amor. Esse é que o universo espera de nós. É o néctar que o universo espera de nós. Seres dotados de razão, inteligência e livre-arbítrio. É que nós vamos produzir o amor para o universo. O que é esse amor verdadeiro? Esse amor verdadeiro é o seguinte, vou dar um exemplo para vocês. Um homem vai na padaria, ele tem em casa uma mulher e 2 filhos. Eles adoram comer o pão quentinho. Ele pergunta ao padeiro, quando irá sair a próxima fornada? E o padeiro diz o seguinte, daqui a 15 minutos. Ele se senta pacientemente numa cadeira e aguarda o pão sair. E o pão sai quente, ele compra 1 quilo de pão e deixa o saco aberto, porque está ainda muito quente. Ao ele sair da padaria e virar o canto da padaria, ele se depara com a seguinte cena, já era noitinha. Os pais com 3 filhos, maltrapilhos, com faces de fome, preparando os papelões para pernoitar na calçada. Ele tem no bolso cédulas de 5, 10 e 20 reais. Ele pensa, se eu der 5 reais, não vai ser suficiente. Eu devo dar 10, que amanhã eles não passarão também necessidade pela manhã. O amor verdadeiro, ele, quando está presente ao necessitado, ele migra diretamente, ele não passa pelo cérebro, ele não é processado pelo cérebro. O amor verdadeiro migra ao necessitado, ou seja, ele entregaria o saco de pão de imediato e voltaria para a padaria. Talvez não achasse mais aquele pão quentinho.
Onde está nosso Deus? Nós vimos aqui que nós temos 200 bilhões de galáxias. Em que quadrante estaria nosso Deus? O amor verdadeiro não se concentra, distribui-se por completo. Deus é amor, encontra-se em todas as suas criações. Vejamos aqui os 2 principais mandamentos citados por Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Onde está Deus para a gente amar? Está nas árvores, está nos rios, está nos seres vivos, está nos amigos e nos nossos inimigos. Deus está em todas as suas criaturas. Então, o segundo mandamento, que é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde está teu próximo? Deus também está lá nele. Então, ele está contido no outro, esse mandamento. Mas este mandamento aqui é a caneca medida, é a que se adapta melhor para nós, para nosso estágio evolutivo. Nós deveríamos fazer as seguintes perguntas. Será que nós estamos sendo os pais hoje para nossos filhos, que nós gostaríamos de ter tido na nossa infância aquele pai? Será que no nosso trabalho nós estamos atendendo as pessoas da forma que, se nós fôssemos usuários daquele serviço, gostaríamos de ser atendidos? Será que nós estamos recebendo, hospedando em nossa casa, parentes ou amigos, da forma que nós gostaríamos de ser hospedados na casa dos outros? Este é o mandamento que mais serve para nós. Aqui, nós mostramos o conjunto infinito Deus, mas vamos ver aqui embaixo uma pintura do artista Miguel Ângelo, da Capela Sistina. O homem, no seu egocentrismo, ele se acha o centro do universo e cria Deus à sua imagem. Um homem de idade, viril, forte, mas nós temos que elevar Deus a seu patamar, onde ele deve ficar, de mais de 200 bilhões de galáxias, e que os cientistas acreditam existirem multi-universos, onde os buracos negros se comunicariam universos de densidade diferente. Ou seja, vamos citar o seguinte exemplo. No desenvolvimento do universo, nós vimos com a criação da matéria o fator tempo-espaço. Ou seja, quando a matéria se desloca no espaço, a ideia de tempo, presente, passado e futuro. Ora, Deus é a luz pura, ele não tem matéria. E em Gênesis, em Allan Kardec, nós vemos isso. Pergunto, quais os seres, os espíritos que olhariam Deus? Os espíritos puros, que não têm matéria. Ou seja, Deus não tem matéria, então, para ele, tudo já existe, simplesmente é. Ou seja, presente, passado e futuro estaria condensado em um só bloco. Mas os seres humanos não. E assim como a luz das estrelas tem matéria, nós poderíamos dizer que nossos pensamentos seriam um deslocamento da nossa mente se fixando em presente, passado ou futuro. Então, nós poderíamos dizer o seguinte e concluir, que Deus não pensa. Aí diriam, poxa, já tem 200 bilhões de galáxias e Deus não pensa, não vai ouvir nossas orações, nossas preces. Não, nós estamos dizendo que Deus se utiliza do mecanismo infinitamente superior ao homem, que não pode ser comparado, como nessa pintura, a um ser humano. Ou seja, Deus sentiria as nossas mínimas partículas dos nossos corpos, seja o perispírito, o corpo físico, Deus sentiria as menores partículas atômicas nossas. Ou seja, quando nós andamos, nós não pensamos nos pés, mas nós sentimos os pés. E o universo é um grande corpo cuja alma é Deus. Então, se nós olharmos como um corpo, e nós fazemos parte desse corpo, qualquer célula do corpo humano, ela precisa das outras células. Elas funcionam em conjunto e sente o conjunto todo. Faltou. Vamos mostrar agora aqui este conjunto acima. Aqui nós vemos o -3. Eu coloquei para representar a humanidade. Representei com -3. Esse conjunto de números que colocamos aqui inteiros, mas existem os fracionários. Então, -3,970 bilhões, 380 milhões, 240 mil, todos os seres estão representados nesse conjunto. Ou seja, estariam todos dentro desse conjunto. Vejamos o seguinte, o -3 poderia dizer, eu -3, a humanidade,
E o restante desses números formamos um só conjunto. E poderia dizer também, eu menos 3, estou nesse restante desse conjunto, assim como esse conjunto está em mim. Só que o restante desse conjunto é maior. Foi o que Jesus disse. Eu e o Pai somos um só conjunto. Eu estou no Pai, assim como o Pai está em mim, sendo que o Pai é a parte maior. Agora vejam bem isso aqui. Jesus disse, no juízo final, que os justos diriam o seguinte, ele disse aos justos, à sua direita, quando eu tive fome, vocês me alimentaram. Quando eu tive sede, vocês me deram beber. Quando eu fui forasteiro, vocês me hospedaram. Quando eu senti frio, vocês me agasalharam. E os justos diriam, quando foi, Senhor, que nós lhe vimos e lhe agasalhamos, lhe vimos forasteiro? Quando vocês fizerem alguma coisa por esses menores irmãos meus, qualquer um desses números, vocês estarão fazendo o quê? Para o conjunto todo. É aquela história do holograma. Ou seja, em um pedaço do holograma, você tem um todo. Isso quer dizer que quando nós fazemos alguma coisa para o próximo, nós estamos fazendo para o conjunto. Agora nós vemos ao lado ali o mais 4, este número mais 4. Nós poderíamos quantificar Deus, dizer que ali tem mais Deus concentrado. Nós vimos há pouco que o amor verdadeiro não se concentra, se distribui. Deus é um sol que brilha para todos, os bons e os maus. Então, Deus não estaria concentrado. Não poderia ter mais Deus no mais 4. Mas os videntes, eles olham os seres altamente evoluídos com muita luz. Essa luz não seria Deus? Aí diria, sim, é Deus. Mas ela não fica com aquele ser. Ele transmite a luz divina. Ou seja, ele é um condutor da energia de Deus. Seria como se fosse um canal, aqueles canais que levam energia ou água. Vamos dar um exemplo como se fosse água. Esse menos 3 seria um filete de uma nascente de riacho. Já o mais 4 seria da largura do rio Amazonas carreando a energia divina. Nós vemos também que, na acupuntura chinesa, o corpo humano ele é dividido em canais de energia. Quando esses canais, a energia não está se transmitindo, as pessoas sentem dores e enfermidades e se colocam agulhas em determinados pontos e liberam energia. Nós recebemos, durante nossa vida, dons, aquelas moedas que alguns enterram. Ou seja, quando se deixa de transmitir a energia de Deus, por algum motivo, nós sofremos. E o sofrimento se transforma naquelas agulhas da acupuntura para liberar energia. Ou seja, nós temos que elevar a luz que nós recebemos, temos que elevar a candeia para que brilhe para os outros seres. A função de Deus é ser distribuído a energia, não concentrada. O todo, este conjunto infinito, Deus sempre estará no princípio de cada ser. Qual é o princípio de cada ser? Está o quê? No corpo físico, no perispírito? Não, está no espírito. Nada existe fora do conjunto Deus. Ou seja, o bem e o mal estão todos dentro daquele conjunto. Não existe força paralela, está tudo dentro daquele conjunto que nós mostramos. O homem inventou a roda? Bom, se nós pensarmos que o homem criou algo que Deus desconheça, que não tenha conhecimento, o que estaria acontecendo? Algo fora de Deus. O que não é possível não existe. Ou seja, assim como o cientista foi buscar o conhecimento da energia nuclear, o índio vai buscar uma melhoria para a sua flecha, para o seu arco, como aquele fio que ele atira no peixe e puxa o peixe. Uma pescativa interessante. Ou seja, no conhecimento, que chamam muitas vezes de consciência cósmica, consciência divina, muitos pensam estar ali, está acima, nas estrelas. Não. Está dentro de cada um. Quando perguntam a Jesus, onde está o reino dos céus? Está ali, acolá? Não. Está dentro de cada um. Aquele conjunto Deus, como a gente cita no holograma, cada nós é um pedacinho daquele e nós temos o todo dentro de nós. Ou seja, cada um tem condição de buscar. É ilimitado o conhecimento que está dentro de cada um. Depende do nosso desenvolvimento. E, para isso, nós utilizamos vários equipamentos diferentes durante o nosso processo evolutivo. O último equipamento que se está utilizando é o corpo humano, é o homem.
Mas isso quer dizer que, mais para frente, no futuro, nós vamos ter que usar outro equipamento, ou seja, outra espécie mais evoluída, porque nós ultrapassaremos o limite do homem, que é muito amplo. Agora, vejam, estamos interligados, interdependentes com todas as criações? Sim. Aquele pãozinho quente da padaria que nós vimos há pouco, nós poderíamos citar como exemplo. Aquele pãozinho é feito de trigo. Mãos plantaram o trigo, mãos colheram, mãos ensacaram, mãos transportaram esse trigo. E ele chegou até a padaria, mãos amassaram, mãos levaram ao forno e ao balcão entregaram aquele pão. É só isso? Não. Naquele simples pãozinho francês, nós vamos encontrar o sol que irradiou aquela planta. Nós vamos encontrar a água da chuva ou dos rios que irrigou aquela planta, aquele trigo. Nós vamos encontrar o ar que aquela planta aspirou. Nós vamos encontrar a terra que serviu de substrato para ela se fixar e nutrir. Assim, o ser humano depende de todos esses elementos e das outras criações. Ou seja, com uma célula de um grande corpo, depende do oxigênio que vem pelo sangue, dos pulmões que respiraram aquele ar. Nós estamos interdependentes, interligados a todas as outras criações com nossos campos de energia. Nós não estamos ligados fisicamente, mas nós sabemos que as causas estão no mundo energético, e ali nós estamos interligados. Vejam aqui, nosso universo é um só corpo, nós já falamos. As ferramentas evolutivas, a lei da ação e reação. Essa é uma ferramenta importantíssima que muitos acham ser punitiva, quando, na verdade, é evolutiva. Não tem nada a ver de punição. Alguns pensam o seguinte: aquele que mata deverá ser morto, aquele que rouba deverá ser roubado. Mas não é bem assim. O universo não funciona desse jeito. Ele fará uma leitura energética daquela ação. Para vocês terem uma ideia, quando vocês estão felizes, ganharam na Mega Sena, por exemplo, os seus campos de energia estão cheios de microesferas positivas. Vocês estão polarizados positivamente. Quando vocês têm uma grande perda, um parente morreu, vocês estão tristes. Seus campos de energia estão cheios de microesferas negativas. Vocês estão polarizados negativamente. Então, nós poderíamos, nessas situações polarizadas, meditar, orar ou se comunicar com Deus? É claro que não. Nossas mentes teriam que estar tranquilas, como as águas de um lago, serenas, num estado de neutralidade, de paz infinita. Ou seja, assim Deus é neutralidade, a paz infinita. O universo tende a nos trazer para essa fase de equilíbrio. Então, nós funcionamos como se fosse um pêndulo de relógio. Ou seja, quando nós vamos para o lado direito, nós estamos felizes, mas imediatamente nós voltamos para o lado esquerdo, passamos pela fase de equilíbrio. Então, ficamos oscilando. O homem tenta se equilibrar, se ajustar no mundo exterior. E nós ficamos oscilando entre felicidade e infelicidade. Sempre depois do momento de felicidade, vem infelicidade. Se vocês ingerirem o melhor alimento que vocês gostam mais, por exemplo, um pedaço de pudim, o segundo já não é igual ao primeiro. Você já vai se satisfazendo até se saciar. Então, o universo age tentando equilibrar. Mas vejam bem, vocês diriam: poxa, eu ganhei na Mega Sena, o universo me traz para a infelicidade. Bom, essa felicidade de ganhar na Mega Sena é a felicidade do ter, é uma falsa felicidade. O estado de neutralidade, não existe felicidade porque não existe a infelicidade. Deixa de existir o outro polo. Então, essa é a verdadeira felicidade, o nirvana, como dizem. Então, vejamos agora o futuro predeterminado, outra ferramenta do universo. O que é o futuro predeterminado? Bem, o futuro predeterminado é que, quando nós nascemos, alguns fatos nós não vamos poder mudar. Aquilo já vem escrito para nós. É aquele formulário que já vem com umas letrinhas escritas. O nosso livre-arbítrio é o preenchimento dos espaços. Então, quando se nasce, os pais lhe botam um nome, lhe botam numa escola que você não escolheu, e você
ser habitante de São Luís, em determinado momento, aqui fosse ter uma tsunami, você passaria por ela. Ou seja, você não poderia mudar, aquilo já estava pré-determinado quando você vai nascer. O computador, o universo, seria um supercomputador, que ele programaria necessidades individuais coletivas, ou seja, a necessidade de uma grade evolutiva do encarnante, do filho, dos pais e de toda uma sociedade. E equilibraria as necessidades, e ali estaria aquela personagem. Às vezes, uma criança nasce, dá um suspiro e morre. Diriam, poxa, isso é só um ponto na existência que nós tivemos aqui. Mas esse ponto está dando sentido a uma frase do universo. Então, tudo, nada acontece por acaso. Veja o seguinte, nós vimos que Deus não tem presente, passado ou futuro. E assim, Ele sabe o que vai acontecer com vocês daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, e no momento da morte que vocês vão até dizer. O que vai acontecer com um astro daqui a 2 bilhões, 3 bilhões de anos, para Deus já existiu, já aconteceu. Aí vocês diriam, poxa, nosso livre-arbítrio, onde é que fica nosso livre-arbítrio? Por que Deus fez isso e Ele já sabe que nós vamos fazer isso? Aí eu pediria ajuda aos cientistas com a mecânica quântica. Ou seja, se nós pegássemos um elétron daqui dessa sala para ir para a casa de um de vocês, ele poderia contornar nosso satélite lunar, contornar nossa Lua e ir até a casa de vocês. Eles poderiam ir na América do Norte e voltar, ou seja, todas as oportunidades possíveis esse elétron poderia fazer e escolher. Vocês, ao chegarem nessa sala, se chegaram cedo, vocês poderiam escolher qualquer um desses lugares. Mas os amigos de vocês sabem exatamente que lugar vocês iriam sentar. Podiam dizer mais ou menos aproximado. Não exatamente o lugar, mas saberiam aproximadamente. Ele gosta de sentar no meio, do lado direito, próximo à parede. Bom, mas Deus sabe exatamente o lugar que você vai sentar nessa floresta e em todas as florestas que irão pela frente, que o Herbert Moraes vai organizar. Vocês diriam, não entendi nada até agora. Bom, vou dar outro exemplo. Um homem salta de uma ponte e mergulha no rio. Ele nada até a beira do rio e sobe novamente na ponte e vai pular pela segunda vez. Ele não será o mesmo homem, e nem as águas serão as mesmas, porque a seta do tempo, ela aponta sempre para o futuro, para a direita. Assim também é a seta do processo evolutivo. Nós somos quase que empurrados para a evolução. Então, veja o seguinte, apesar de Deus saber o que nós vamos fazer, nós vamos ser transformados. Ou seja, nós vamos nos tornar mais experientes, mais evoluídos. Aqui nós vamos falar do professor Clever Baxter, para vocês entenderem o próximo slide. Ele é um especialista em detector de mentiras. Ele estava em seu apartamento e teve a seguinte ideia de colocar os conectores numa dracena, numa planta ornamental. E aí ele verificou, diz, eu vou estimular essa planta para ver se ela reage ao aparelho. E diz, vou tocar fogo em uma das suas folhas, para ver se ela reage. Procurou uma caixa de fósforo. Antes que ele riscasse o fósforo, o gráfico começou a se alterar. Ou seja, as plantas reagiram. Elas identificaram aquela intenção dele em relação ao campo de energia delas. Ele fez outras experiências a seguir. Ele fez o seguinte, notou que as plantas alteravam-se com sofrimento e morte de seres vivos. Colocou numa sala ao lado camarões vivos num recipiente com água. E, aleatoriamente, um computador derramava água fervente sobre esses camarões. No momento exato que a água começou a despejar, os camarões a sofrer e a morrer, as plantas se alteravam. Os cientistas não sabiam explicar como o sistema nervoso, tão rudimentar daquelas plantas, poderia apresentar aquelas reações. Agora nós vamos ver, a explicação, é claro, estaria no mundo energético. Nós vamos ver esse outro slide aqui. No meu segundo livro, eu criei o seguinte, assim como nós vimos no início do universo, a luz começa a se coagular, se densificar e formar matéria, nós sabemos que, do outro lado, existem uns espíritos puros, que não têm matéria. Então, eu fiz o seguinte,
Da roda gigante subindo desse lado aqui até em cima, nós estaríamos ganhando matéria. Daqui da parte do alto para o outro lado, nós estaríamos perdendo matéria. Um russo, Dmitry Mendeleev, descobriu a tabela periódica da seguinte forma. Ele colocava, em suas anotações, em umas fichas, as características, as propriedades dos elementos químicos e a massa atômica. Quando ele resolveu organizar os elementos de ordem crescente pela massa atômica, ele descobriu a tabela periódica. Mas ficaram os espaços, aqueles pequenos quadradinhos em branco, que não tinham sido descobertos os elementos químicos. Mas existia ali as suas propriedades. E mais estranho que foram vendo é que, quando iam sendo descobertos aqueles elementos, eles apresentavam as mesmas propriedades químicas previstas. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar na terceira cadeira, aqui da roda gigante, as plantas, que nós vimos do professor Clever Baxter. As plantas que conseguem descobrir o que o homem tinha intenção de tocar fogo nelas. E que sentia os sofrimentos dos outros seres à distância. E que o homem já tem esmaecido essas qualidades. Nós não conseguimos mais fazer isso. Agora, se nós pegássemos a cadeira do homem, que está na quinta cadeira, as plantas na terceira e nós na quinta, e girássemos essa roda gigante, e ela fosse ficar num paralelo aqui com essa cadeira, ou seja, na mesma proporção de luz-matéria do outro lado, nós teríamos um ser com as qualidades, propriedades das plantas, ou seja, um ser diferente, com mobilidade. As plantas não têm mobilidade, e com inteligência, livre-arbítrio, mas com essas qualidades das plantas. Leitura de pensamento e sensibilidade ao sofrimento alheio. Se continuarmos evoluindo, este ser aqui poderá não ser o ser humano, poderá ser outro equipamento por nós utilizado. Continuarmos evoluindo aqui, nós vamos nos transformar nos espíritos puros, e essa luz que sai aqui do outro lado da roda gigante, ela é uma luz inteligente, diferente da luz que entrou aqui. Isto é um processo evolutivo, que o universo está fazendo com todos nós. Vejamos aqui, para reforçar essa ideia. Aqui é o oceano. É o desenvolvimento todo do universo. Começa desde ali até a formação do homem. Quando o homem se individualiza, a criação do eu, o homem sobe como se fosse uma onda. Ele acha-se diferente de tudo e de todos. Ele acha que ele não faz parte. Ele é o -3 que consegue enxergar os outros e dizer, eu sou o melhor. E ele sobe nesse orgulho, soprado por esse vento de orgulho, e essa onda sobe e se afasta do oceano, que ele acha que ele não faz parte. Até em determinado momento, ele cai em si, essa onda se verga e cai no oceano. E ele reconhece-se água também. Ou seja, esta água que chega agora aqui, não é igual à água que chegou. É a água viva, que Jesus disse para a samaritana, ali próximo do poço de Jacó, que ele poderia dar para ela. Porque ele poderia dar ensinamentos para ela. Ele poderia passar os ensinamentos para ela transformar o seu eu em nós. Ou seja, aquele -3 começar a enxergar o conjunto como um todo. Se nós pegássemos uma gota desse oceano aqui, uma gota d'água, nós teríamos todo o oceano nela, que é o que nós vemos falando desde o início. Ou seja, em um átomo, nós temos o universo todo. Aqui nós vemos uma gravura do livro Cidade no Além, de Chico Xavier. Aqui nós vemos, na estrela, a colônia espiritual, nosso lar. Ela fica na periferia do umbral aqui, limite. O que nós queremos mostrar para vocês aqui é que esses círculos representam os mundos espirituais. Quanto mais afastado for do núcleo terrestre, mais evoluídos serão. Mas a senha para você chegar nesses mundos espirituais não é o preparo da mente, nada disso. A senha é o amor. Porque nós sabemos que existem espíritos inferiores altamente inteligentes. Existem também nos mundos espirituais seres
que não têm a mente muito desenvolvida, mas estão lá por merecimento, por amor, naquele nível. E eles não conseguem volitar. Então, o que é que os outros fazem para não constranger toda aquela sociedade? Utilizam os transportes. Porque aqueles não podem para não humilhá-los. Agora, veja o seguinte, o que eu quero mostrar para vocês é que aqui existe uma seleção. São selecionados, os espíritos são selecionados por grupos nos mundos espirituais. Mas aqui na Terra é tudo misturado. Aqui nós vamos encontrar um Chico Xavier, um Gandhi, mas assassinos em séries, ditadores, perversos, tudo misturado na mesma sala. Isso nos lembra aquelas salas de interior, onde uma professora só tem diversos alunos e de idades diferentes, porque aqui nós temos espíritos de idade diferente. Nós temos indígenas que estão começando ainda. Então, aquelas professoras têm alunos que sabem escrever, sabem fazer cálculo, outros não sabem nem as letras, tudo na mesma sala e de idades diferentes. Mas é o mais importante para a nossa evolução, porque é aqui que nós tiramos nossas arestas. Essa diversidade, esse encontro, esse bater de frente um com o outro, é que vai nos lapidando, tirando nossas arestas. Veja o seguinte aqui. Nós podemos ver o limite aqui dos mundos inferiores. Então, nós poderíamos dizer que o mal está sitiado. Ou seja, eles não têm a senha do amor, não podem atingir os mundos espirituais mais elevados. E nos mundos espirituais mais elevados, a mente mais expandida, são séculos de vantagem sobre os outros mundos. Ou seja, esta guerra entre o bem e o mal já está perdida para o mal. No meu livro eu cito o seguinte, que os chefes das legiões, eles comandam uma cesta de frutas verdes, mas elas estão amadurecendo. Então, qual a estratégia do mal? Retardar ao máximo o processo evolutivo. Ou seja, se pudesse, colocaria essas frutas na geladeira para durar mais tempo, mas não tem como segurar. A evolução é progressiva, não tem como impedir. Então, veja o seguinte, os mundos superiores têm um grande problema. Eles não podem passar um conhecimento diretamente para nós. Por quê? Por que eles não dizem logo como começa o universo, o que acontece, tudinho? Eu vou dizer para vocês um problema grave. Aqui nós temos 4,5 bilhões de anos a evolução da Terra. O nosso universo, uns falam 15 até 17 bilhões de anos. Ou seja, a natureza trabalhou lentamente durante muito tempo. E nós vamos ter o seguinte. Quando nós pegarmos, por exemplo, a Mata Atlântica como exemplo, foram milhares de anos para aquela estrutura se desenvolver. Mas, em determinado momento, nós resolvemos fazer uma intervenção. Vamos colocar uns pinheiros, umas plantas ornamentais ali, que ficaria mais bonito. Todo aquele ecossistema estaria em risco. Até os animais que ali utilizam aquele ecossistema. Porque a natureza levou milhares de anos. Então, os espíritos evoluídos têm muita cautela quando jogam alguma informação para os nossos mundos. Então, qual é o mecanismo mais utilizado por eles? É o mecanismo de cascata, ou seja, o conhecimento vai descendo do sexto para o quinto, do quinto para o quarto, do quarto para o terceiro, ou seja, quando chega do segundo para o primeiro, é num linguajar quase parecido. Seria o mesmo que o índio olhasse um trailer da gente, aqueles carros que levam praticamente uma casa, diria que era uma casa móvel, que anda. Ou seja, a nossa descrição de um evento, nas leituras que nós fazemos do livro espírita, muitos assuntos não podem ser descritos porque não existem parâmetros para nos explicar. Então, esse conhecimento desce em cascata, para não influir. As intervenções no processo evolutivo terrestre foram várias, externas. Jesus foi a maior delas. Séculos de programação no espaço. Mas existem outros seres vindos de outros planetas que foram trazidos para a Terra porque não acompanharam o desenvolvimento da média do seu planeta. E vieram para cá e aceleraram, de qualquer forma, o nosso desenvolvimento. Se nós fôssemos fazer uma comparação, seria o mesmo com aqueles degredados que Portugal pegava e liberava suas cadeias, as pessoas que eram contra os regimes, intelectuais, artesãos, e vieram para cá, para o Brasil, colônia, e aceleraram o nosso processo.
Agora vejamos o seguinte. Aqui é uma intervenção dos textos espirituais num livro de Ramatiz, Proposta de Luz. Eles fazem o seguinte: os textos das colônias espirituais, a pedido do reencarnante, que quer ganhar mais, numa única encarnação, ele ganhar mais tempo, ganhar mais evolução, ele faz o seguinte: eles desviam o eixo perispiritual do eixo físico, ou seja, que era para passar no meio, ele é desviado para a esquerda, a nível do baço. Quando esse espírito encarna no útero, começa a se formar o quê? O dupletério. E o dupletério acompanhará o perispírito desviado também. E se forma uma janela ao mundo espiritual. Ou seja, os espíritos, ele terá mais acesso ao mundo espiritual, mas é um caminho de ida e vinda, ou seja, os espíritos do mal também vão acessá-lo mais facilmente. E a maioria desses encarnantes fracassam em suas missões. Agora vejam aqui. A Terra tem um norte magnético. Quando você pega um ímã, ele sempre aponta para o norte magnético. Mas o norte geográfico está distanciado do norte magnético. Então, vejam aqui, 23,5 graus que nós temos a diferença do norte magnético para o norte geográfico. A Terra, que é um planeta ainda atrasado de provas, tem uma janela perispiritual, uma janela ao mundo espiritual bem aberta. Ou seja, aqui não é muito cobrado um visto. Aqui nós temos seres de todos os tipos e comunicações são mais fáceis. Mas quando houver a nossa passagem para um mundo de regeneração, nós acreditamos que essa abertura vá diminuindo e vá dificultando as comunicações dos seres inferiores e também a reencarnação de determinados seres. Ou seja, será cobrado um visto mais exigente para o processo de reencarnação. E a Terra vai conseguir, finalmente, tornar mais seleta os espíritos que para cá se reencarnam. Nosso planeta passa também por um processo evolutivo próprio? Sim. Nosso planeta acompanha, se faz parte só de um corpo, imagine só, uma criança está em crescimento. Os seus ossos crescem para lhe dar suporte. Da mesma forma, a Terra é uma criação de Deus e ela tem que dar suporte ao ser humano, ao homem em crescimento. Ou seja, como nas Paralimpíadas, assim como os técnicos correm do lado dos deficientes visuais, a Terra acompanha, juntamente com o homem, o seu processo evolutivo. Quando nós vamos fazer uma nova cultura num plantio, o que é que nós fazemos? Passamos o arado e reviramos a terra. Se nós formos observar, no cume das montanhas, nós encontramos fósseis do fundo do mar. Ou seja, aquela terra já foi revirada. Ou seja, são ciclos da terra. São cataclismas que nós temos medo, mas a terra está acompanhando, está fazendo, preparando o palco para novos seres, novo tipo de vida. Então, nós não devemos nos preocupar com o fim do planeta, com a ameaça de um meteoro. Nós temos que acreditar que Deus está no comando. E Deus é a alma do universo. Aqui nós vemos os tipos de mundos. Primitivos prevalece o instinto à lei do mais forte. O de provas, que é o nosso, o mal prevalece sobre o bem. O primeiro, o primitivo, nós temos que ver, era matar ou morrer. Então, mesmo um Chico Xavier, o Gandhi, qualquer elemento desse, ou ele matava ou morria. Então, nós matamos muito lá atrás. Aqui no mundo de provas, o mal prevalece ainda. Foi aquilo que nós vimos. Mas é uma batalha perdida. A evolução, nós vamos chegar ao mundo de regeneração, porque o mal está sitiado. Nós vimos ali atrás isso. Existem outros tipos de mundos que eu não citei aqui. Existem os intermediários entre um e outro. Memória genética. Aqui nós vamos usar como ferramenta a memória genética para mostrar uma coisa para vocês. Quando a gente pratica o mal ou o bem, não estamos fazendo só para nós. Nós estamos fazendo para todo o grupo. Ou seja,
O processo evolutivo, ele acontece pela média, não é individual. Quando Jesus nos diz, o arrependimento de um que errou é melhor recebido no céu do que 99 justos. É aquela mulher que procura a dracma perdida, é o pastor que larga, abandona suas 99 ovelhas e vai atrás de um que se perdeu. Ou seja, é o grupo, a importância é o grupo. Então, vamos ver aqui o que seria a memória genética. Nós compramos um computador e vem de fábrica aqueles programas. Nós compramos um modelo de carro e já vem aqueles itens de série. Ou seja, as espécies, quando vão adquirindo experiência ao longo dos anos, elas vão adquirindo aqueles programinhas básicos. Então, vamos ver o seguinte. Se você pega um gatinho de rua, abandonado, você leva para sua casa, quando ele crescer, ele começar a crescer, ele já vai querer defecar, ele vai cavar para tentar enterrar as fezes. Ele não está vendo outro gato, ele não está vendo nada. Se você observar o João de Barro, ele faz aquela casinha perfeita. As aranhas tecem aquelas teias magníficas. Se você levasse um tigre para sua casa, bem pequenininho, recém-nascido, você conseguiu um tigre, levou para sua casa, começa a dar leite, ele gosta de você, você ama, ele sente amor por você, mas quando ele crescer, ele vai atacar um membro da sua família ou vai lhe atacar. Porque ele traz em si um instinto animal. Ele traz gravado em si, aquilo está gravado na memória dele. Ele vai desencadear aquilo sem nunca ter visto outro membro da sua espécie. Ou seja, o animal, quando ele olha seu predador, ele pode nunca ter visto na vida o seu predador. Mas quando ele se deparar com o seu predador, ele foge, ele corre. É porque aquela memória é da espécie dele. Quando ele olha a presa, ele sente a vontade de atacar. Então, nós, para o tigre, nós somos uma presa. Não adianta você dar todo o carinho do mundo, o instinto está dentro dele. E Jesus, quando diz, orai e vigiai, é porque nós temos essas sementes dentro de nós, e nós temos que ter cuidado. Veja essa semente que nós temos dentro de nós. Aqui é o homem das cavernas. Ele está vestido com essa roupa de pele de animal, ele traz na mão essa lança rústica, improvisada, com uma pedra na ponta, os dentes maltratados. Ele olha seu alvo e analisa seu alvo para atacar. Que tipo de memória genética teria esse homem? É aquele mundo primitivo, de matar ou morrer. Era bem grosseira a sua memória genética. Vejamos aqui. Este é um homem do mundo moderno. Ele está de gravata, bem barbeado, de terno. Ele trabalha na Bolsa de Valores. Ele está analisando aqui as economias das empresas, dos países, das pessoas, e ele vai atacar também. Ele traz na mão uma caneta. Uma caneta aparentemente simples, mas quantos juízes nos já condenaram inocentes à morte? Quantos países não fizeram com uma caneta assinatura de acordos para destruir outras nações? Empresas que assinam acordos para destruir verdadeiras florestas. Então, essa canetinha inocente aqui, ela é muito pior do que aquela lança daquele homem das cavernas. Ela tem um efeito maior. E este homem está calmo, ele está tranquilo. Mas se ele se sentir acuado, perseguido, ele remonta aquela semente daquele homem da caverna, ele se torna altamente violento. E nós vemos no trânsito pessoas que matam por tolice, por besteira. Ou seja, nós temos que orar e vigiar e cuidar para que essas sementes não despertem em nós, porque estão lá. Elas estão abafadas ali, mas elas estão presentes. Se a gente molhar, elas vão crescer. Levantar bandeiras. O que seria levantar bandeiras? O homem, unido ao conjunto Deus, aquele conjunto que nós vimos, não possui bandeiras. Vive sem fronteiras e sem as barreiras da individualização. O que seria isso? Você bate no peito e diz, eu sou espírita. O outro bate no peito e diz, eu sou católico. O outro diz, eu sou Flamengo. O outro diz, eu sou Vasco. O outro diz, eu sou argentino. Aí você diz, eu sou brasileiro. Cada vez que você dá um passo desse, é um sentido contrário ao amor que aproxima. Você está se separando do todo. Vocês estão se dividindo, distanciando. É o -3 que começa a olhar cada vez mais números. Cada vez mais números. Se não bastasse, ele ainda se separa mais ainda. Ele diz, eu sou de tal time. Eu sou do morador de tal bairro. E vai se separando.
Então, vejam aqui. Aqui nós vemos exemplo dessas bandeiras levam a conflitos. Aqui nós vemos os escudos, a cruz, nas bandeiras. É uma guerra em nome de Jesus. Isso podia acontecer. As cruzadas foram muitas, é uma das cruzadas. Morreram centenas de milhares de pessoas. Essas bandeirinhas que estão todas bonitinhas aqui, tudo ajeitado, depois do combate, estão tudo jogadas no chão, suja de sangue, na horizontal, sem mão para suspender. Vejam aqui, este outro exemplo. Aqui nós estamos vendo uma bandeira fincada no nosso astro, na Lua. Do lado nós temos um homem, bem vestido, com toda a tecnologia espacial. Ou seja, o amor verdadeiro nada possui, portanto não coloca bandeiras. O amor verdadeiro não tenta dominar pessoas nem conquistar territórios. Então o homem chega na Lua, no seu primeiro voo do ninho dele, da Terra, com uma asa direita atrofiada do amor e a asa esquerda hipertrofiada da tecnologia. Ele só traz uma bandeirinha. Nós temos tantas bandeiras aqui. Por que não trouxe da ONU? Ele só levou uma bandeira dele. Agora veja o seguinte. Os animais marcam território. Os felinos urinam, os ursos arranham as aves. O homem aqui está marcando território. O mesmo instinto animalesco está marcando território. E os repórteres da época diziam o seguinte, quando o primeiro astronauta desceu do módulo lunar, disse o seguinte, um pequeno passo do homem, mas um grande passo da humanidade. Jesus disse, eu sou a verdade, a vida, o caminho, a verdade, ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. Será que esses são os passos para chegar a Deus? O primeiro passo é perdoai vossos inimigos. Muitos dizem, eu perdoo, mas não esqueço. Isso não vale, não tem valor nenhum. Vejamos aqui. Perdoar é um ato de sabedoria. Aquele que não perdoa é uma ferida no corpo que não cicatriza. O perdão é sempre necessário. Quando Jesus disse a Pedro, perdoar não 7, mas 70 vezes 7, a tradução correta disso é sempre. Ou seja, o processo evolutivo acontece aonde? No presente. Aquele que não perdoa é um prisioneiro do seu passado. Ele fica preso ao passado. Ele não segue em frente. Tem que ser mão amarrado e seguir em frente. Os tibetanos, os monges tibetanos, usavam artifício. O que é que eles faziam? A China invadiu o Tibete. Era um exército muito mais poderoso, forte em armas. E eles faziam o seguinte, eles não criavam ódio ao invasor, mas as armas e a violência. Seria um arqueiro atirar uma flecha em você e você não ficar com raiva do arqueiro, ficar com raiva da flecha. Ou seja, se você receber a semente do ódio no seu organismo, receber no seu ser a semente do ódio, ela vai se desenvolver. Ela vai crescer, virar uma árvore e vai despejar seus frutos na sua família, no seu ambiente de trabalho. Ou seja, aquelas pessoas que vêm com ódio atacarem vocês, vejam como enfermos, como doentes. Eles têm uma doença, eles têm a violência. O segundo passo, amai vossos inimigos. É dificílimo, é muito fácil você amar um parente, um amigo, mas o inimigo é algo muito difícil. Você ter amor verdadeiro por aquele inimigo é muito difícil. Mas poucos seres no planeta Terra deram o terceiro passo. Qual seria esse terceiro passo? Nada tenho a perdoar, porque nunca ninguém me ofendeu. Mahatma Gandhi. Ou seja, ele não tem ninguém para perdoar. Ele deu um salto sobre o primeiro passo, que é perdoar vossos inimigos. Ninguém me ofendeu. Ou seja, ele não tem inimigos. É mais fácil ele amar, completar seu segundo passo, porque ele não enxerga o inimigo no outro. Nós poderíamos criar outros passos aqui. Jesus nos disse o seguinte, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai dela. Ou seja, nós temos que controlar nossas ações, nossos atos. Seria o primeiro passo, controlar nossas ações e nossos atos. Mas Jesus também nos disse, aquele que desejar
a mulher do próximo já cometeu adultério. Ou seja, nós temos que controlar os nossos pensamentos, porque deles derivam nossas ações. Nós poderíamos também fazer a seguinte semelhança. Nos disse o seguinte: ele me aborreceu muito, me deu a vontade de lhe dar um murro, mas eu não dei, eu me controlei. Ou seja, controlar seria o primeiro passo, mas nós temos que reconhecer que seria o segundo passo. Nós temos a semente da violência dentro de nós teríamos que nos transformar e nos modificarmos. Aqui nós vemos esses 4 alpinistas subindo a montanha. Ou seja, eles estão ligados por uma corda. E essa corda, nós diríamos que é o processo evolutivo. Ou seja, o de cima traciona o de baixo traciona o outro, cada um fazendo sua caridade. Ou seja, seria o mesmo dizer que os mundos espirituais, o nível 7 faz caridade, ajuda o 6º, e o 6º ajuda o outro. Ou seja, o processo evolutivo individual é uma ilusão, tem que ser o grupo que chega lá em cima. Então, quando chegar lá em cima, no topo, não será o primeiro que completará. O último a chegar desse grupo é que será o primeiro a comemorar o grupo a chegada. E serão bilhões e bilhões de anos, e vocês dirão, poxa, mas que diploma demorado. Jesus disse uma frase que explica isso: vós sois deuses. Ou seja, não se cria deuses em semanas, em anos. Deus nunca poderá ser nosso devedor. Muitas pessoas praticam o bem querendo garantir um cantinho no céu. Mas o importante não é fazer o bem, nós temos que ser bons. O bem, até os traficantes do morro fazem, distribuem cestas básicas. O importante não é o que se dá, é o amor que se dá. Ou seja, o óbolo da viúva, ela colocou ali insignificantes moedas, mas de alto valor celestial. Evolução, nós vimos que o Espírito da Verdade nos diz que evolução é amor, amai-vos e instruí-vos. Nós colocamos aqui evolução, amor, instrução. Amor, a soma, a ordem dos fatores não altera a soma, mas nesse caso altera. Por quê? Porque se nós mudarmos de posição o amor e colocar a instrução primeiro, é uma bomba o resultado. Foi o que aconteceu com nossos cientistas quando a tecnologia vem em primeiro lugar do que o amor. Fabricaram 2 bombas e jogaram sobre Hiroshima e Nagasaki. Então, o amor tem que vir primeiro. Quando pensarmos em Deus, não poderemos dizer esta frase: eu e o Pai somos um. Por quê? Porque aqui nós ainda estamos enxergando os outros elementos do conjunto. Quando você enxerga o outro como sendo diferente de você, você não está unido com Deus. Porque no momento que você enxerga no outro a sua imagem refletida no próximo, você está unido ao conjunto todo. Você pode dizer essa frase: eu e o Pai somos um. Somente quando sentirmos Deus é que estaremos realmente unidos a Ele. São os espíritos altamente elevados que não têm mais matéria. Ou seja, os espíritos puros, eles sentem. Eles não pensam, eles não enxergam o outro. Eles sentem. Vejamos aqui. Sejam felizes no degrau evolutivo que se encontrarem. Ou seja, não é por acaso que nós estamos atrasados e nesse nível evolutivo. E não é por isso que nós vamos ficar tristes, porque nenhum pai gosta de ver seu filho triste, é claro. Então, vamos ser felizes agora. Se nós estamos aqui, é porque Deus está no comando e assim quis, que nós passássemos por tudo isto. Aqui embaixo, nós vemos amai-vos. Amai-vos. Aqui é o apóstolo João, o único que não morreu de morte violenta, dos poucos. E, no fim da vida, bem idoso, todos que procuravam ele, com as mais diferentes queixas, ele respondia sempre a mesma resposta para todos: amai-vos, meus filhos, amai-vos. Era todo o aprendizado do seu apostolado. Ou seja, a síntese dos ensinamentos de Jesus era o amor. Eu agradeço a todos, nós ultrapassamos um pouco o tempo, e era isso que eu queria fazer.